Então, Bruno, Yara, bom dia. Olá. Fernanda. Hoje a gente tem uma convidada também muito querida, que é a Fernanda Scheffer. Professora Fernanda Scheffer é mestre, doutora, tem pós-doutorado, professora da Unicuritiba, é curitibana e está aqui conosco. Então, nós estamos aqui em Belo Horizonte, em Curitiba e em Caxias do Sul, embora sejamos mineiros e paranaense aí, né? E a Fernanda está aqui conosco hoje para a gente conversar um pouco sobre questões de vacinação obrigatória. Na verdade, a Fernanda escreveu um capítulo no livro Coronavírus e Responsabilidade Civil, de coordenação dos professores Carlos Edson Rego Monteiro Filho, Nelson Rosenwald e Roberta Densa, né, da editora Foco. E o título do texto dela é Vacinação Obrigatória entre o interesse individual e o social, a possibilidade de responsabilização civil em caso de recusa à imunização. É um título muito bacana, robusto e que demanda uma conversa sobre ele. Então, super bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom, então, eu vou iniciar aqui a conversa pedindo para que você, Fernanda, fizesse para nós, assim, trabalhasse rapidamente sobre esses conceitos gerais de vacina, de imunidade, o que é esse efeito rebanho, para a gente iniciar essa conversa. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, que são professores de referência na área de biodireito e bioética, então é uma grande honra participar desses diálogos. Bom, o tema trabalhado no artigo, esse é um segundo artigo já. O primeiro ele foi sob a perspectiva apenas das limitações à autoridade parental em relação à vacinação obrigatória de crianças, e esse segundo agora tratando um pouquinho de vacinação obrigatória e responsabilidade civil, obviamente influenciado aí pelas discussões advindas da pandemia, né? Bom, então, eu acho que como conceitos básicos nós podemos aí pontuar, primeiro, o que é imunizar, né? Imunizar é o ato de capacitar um organismo para identificar e eliminar organismos que estão estranhos, que lhe podem causar doenças, que lhe podem causar agravos, enfim, né? Então, as vacinações constituem um tipo de imunização. Então, as vacinas, elas vão trabalhar dessa forma, né? Auxiliando o sistema imunológico de pessoas saudáveis a reconhecer esses agentes agressores e a reagir contra eles. Então, dessas questões, a gente pode ainda trabalhar a questão da vacina. O que é vacinar, né? Então, as vacinas, elas são substâncias biológicas que são preparadas a partir de micro-organismos geneticamente modificados, muitas vezes, ou até alterados, enfim, né? E esses micro-organismos que são os causadores da doença são, então, modificados, alterados, para perder a potência de provocar a doença e criar, né, estimular o sistema imunológico humano a apresentar essas respostas. Então, como eu coloquei no artigo, do ponto de vista epidemiológico, ela é uma técnica médica com custo-benefício muito apreciável, né? Em termos de, se nós formos pensar em grandes populações, em grandes segmentos da sociedade, não há dúvidas que o custo-benefício, o altíssimo grau de resposta e de benefícios trazidos para a vacinação, a conduzem a esse patamar de melhor resposta, de melhor resolutividade em termos de saúde pública. Né? Então, outro conceito que eu acho que vale a pena a gente trabalhar já nesse início são as distinções entre vacinações classificadas como de necessidade médica e as vacinações que são de necessidade prática. As vacinações de necessidade médica são aquelas que constituem a única defesa conhecida, viável e eficaz para solucionar uma doença, para prevenir uma doença. As
de necessidade prática já são aquelas que possuem outras alternativas preventivas, mas que pela sua utilidade, pela sua eficácia, e às vezes até facilidade de uso, são mais indicadas. Então, quando nós falamos em necessidades, em vacinação obrigatória, nós sempre estaremos falando de vacinas que são classificadas de necessidade médica. As necessidades práticas serão aquelas vacinações facultativas, como é o caso, por exemplo, da vacinação contra o HPV. Eu ressalvei, acho que talvez isso no artigo, e conversei já com vocês previamente, o diferenciar o compulsório obrigatório traz diversos desafios, né? Até mesmo doutrinário. Então, o fato que eu compreendo que o compulsório entende-se como aquela vacinação que para a qual não resta nenhum tipo de autonomia, nenhuma margem de liberdade para aqueles que devem se submeter a ela. Então, o indivíduo deve ser submetido à imunização, independente de querer ou não, de querer aderir ou não, de querer se prevenir ou não se precaver. Então, nesse sentido, a compulsoriedade poderia justificar o uso da coação física, que foi o que ocorreu lá na revolta da vacina. Então, na revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, não havia essa margem de escolha e adesão. As pessoas, obrigatoriamente, e daí, né, cuidando para não confundir os termos, mas compulsoriamente elas deveriam se submeter à vacinação, e isso resultou realmente em episódios de violência, com agentes sanitários ingressando nas casas da pessoa, pegando as pessoas à força, vacinando à força. Então, já de antemão, eu entendo que a vacinação compulsória em Estados democráticos, ela não encontra hoje uma justificativa. Eventualmente, não sei, daí jogo para a discussão depois, se numa situação, por exemplo, de pandemia, nós poderíamos justificar uma compulsoriedade da vacinação, mas eu deixo para a nossa discussão, né? Já a vacinação obrigatória, ela permitiria uma certa dose de exercício de autonomia, porque não conduz essa submissão à coação, à força física, enfim, embora as leis possam trazer outras séries de restrições ao exercício de alguns direitos, como, por exemplo, impedir a matrícula em escolas, impor multas, restringir o acesso a espaços públicos, enfim, né? Então, eu acho que uma premissa importante é essa. Hoje, no nosso sistema de saúde público, nós não temos vacinas compulsórias, nós temos vacinações obrigatórias, que é o calendário de vacinação imposto a crianças e adolescentes. Tá? Para adultos, também não temos nenhuma obrigatoriedade, as vacinações dispostas no Sistema Único são de livre adesão, e acho que vale ressaltar, até porque o nosso coitado do nosso sistema público é tão submetido a duras críticas, mas, por exemplo, ele é um dos sistemas que oferece o maior número de vacinas gratuitamente à população. Hoje são mais de 29 vacinas aí à disposição da população. Bem, então, acho que agora talvez caiba bem a colocação, porque na pandemia está sendo muito comum, Fernanda, se levantar dois pontos de vista para a promoção dessa imunização. Uma seria realmente reduzir muito o contato e se aguardar a vacina. Outra, e que parece, inclusive, que dessa forma só está sendo adotada na Suécia, que seria permitir apenas com uma certa recomendação de distanciamento que as pessoas tenham liberdade para continuar com todas as suas atividades. E, a partir desse segundo modelo, viria a imunização de rebanho, que é da forma com que está sendo divulgado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa imunização de rebanho e como que realmente isso se operou já em algum fato passado e uma previsão aí de como que a gente pode lidar com isso diante de uma pandemia ou de alguma coisa
tão grave quanto esse momento que a gente tem passado de saúde pública. Um dos efeitos mais desejados, quando nós falamos em imunização coletiva, é justamente o efeito rebanho, né? Então, o efeito rebanho, ele vai se caracterizar ali quando nós conseguimos deixar imunizados em torno de 95% da população, né? E aqueles 5%, então, restantes, estariam, vou colocar entre aspas, protegidos em razão da imunização do restante. O efeito rebanho, ele se caracterizou, ele esteve presente, por exemplo, na questão do combate à polio, aqui no Brasil, né, que doença erradicada lá no final dos anos 80, início dos anos 90, esteve presente no combate à varíola, né, que foi, talvez, podemos afirmar que ela tenha sido a primeira doença eliminada pelo ser humano a partir da vacinação, né, eliminada no sentido, assim, coletivo mesmo, porque a gente sabe que ainda existem alguns focos, alguns surtos esparsos, assim. Então, a imunização, historicamente, a partir das vacinas, e o efeito rebanho dela obtido, são, para prevenção e saúde coletiva, marcos bastante importantes, não há dúvidas com relação a isso. O problema do efeito rebanho é que ele causa também uma falsa sensação de segurança, que é justamente essa falsa sensação de que a doença se extinguiu. Né? Então, quando não se tem mais contato com a doença, as pessoas param de vacinar, né, a população em geral acaba não vacinando porque entende assim, não existe mais a doença, para que eu vou colocar um anticorpo ou esse micro-organismo para dentro do meu corpo, então eu não preciso mais combater isso. Então, embora seja o efeito rebanho seja muito desejado, ele tem esse lado negativo que precisa ser melhor explorado pelas autoridades sanitárias, né? Em que sentido? Informar, olha, se a gente não tem hoje casos de pólio, né? Mas não temos porque as pessoas foram vacinadas e o efeito rebanho estava presente, né? A mesma coisa para a varíola, enfim. Não sei se a gente... Fernanda, não, o que eu queria acrescentar é assim, para além da vacina, como que ficaria a imunização de rebanho sem vacina? Que é, na verdade, o que eles estão pretendendo na Suécia. Ou seja, uma imunização de rebanho, mas com a exposição à doença. Nós temos algum histórico de que isso aconteceu de maneira eficaz, efetiva, e que tenha realmente representado uma certa segurança para a saúde pública? Olha, Bruno, assim, nessa parte do histórico eu desconheço, assim, pelo menos em termos de história recente, que isso tenha gerado efeitos importantes. Eu acho que aí existem dois riscos que precisam ser avaliados, né? Dá para produzir o efeito rebanho a partir da não vacinação, expondo as pessoas ao micro-organismo? Dá. Mas qual é o risco disso? Muitas dessas pessoas, ao invés de reagirem imunologicamente ao micro-organismo, vão acabar sendo levadas ao agravamento do seu estado de saúde. Então, é um risco muito maior do que você procurar uma imunização, vou colocar entre aspas, artificial por meio da vacina, né? Porque a vacina, as pessoas que terão, eventualmente, uma reação adversa a essa vacina, em face daquele contingente de pessoas que vai estar imunizada e que vai promover o efeito rebanho, é muito pequeno. Diferente da imunização que seria natural, que seria pelo contato com a doença. Eu não sei, eu acho... porque não dá nem para comparar, né? São sistemas de saúde de tamanhos e populações muito diferentes. Assim, eu acho como na população e no sistema que nós temos, eu acho que seria um risco muito grande, assim, propor esse tipo de imunização. Fernanda,
a leitura do seu texto, que inclusive eu aproveito o ensejo para indicar, né, que todo mundo que está nos assistindo aí também leia, né, a obra e em especial o artigo. Ele me trouxe, em especial, duas reflexões que foram mantidas aqui com a nossa conversa e com esses conceitos iniciais principais, por isso que a gente, né, quis ouvir esses conceitos iniciais para poder refletir a partir deles. Então, duas coisas me trazem, que eu acho que a gente tem que focar na discussão, na reflexão, a partir do seu texto e da sua fala inicial. A primeira delas, eu acho que a gente pode até utilizar como um paralelo para a segunda, que é da Covid. Então, a primeira seria essa diferenciação que você traz, né, e que é, então, igual você disse, um conceito complicado, até doutrinário, de diferenciação de vacinação obrigatória e compulsória, todas aquelas discussões de que a compulsória você seria obrigado a debaixo de vara, né, se vacinar, aquele poder estatal, e de outro lado, a obrigatória que garantiria uma autonomia, mas, ao mesmo tempo, poderia restringir direitos a partir de legislações e etc. E o exemplo que você traz no texto, e que você também nos falou aqui, foi a questão da criança e do adolescente, né? O Brasil, ele adota, em regra, a vacinação como sendo voluntária, né? Então, por exemplo, nós estamos aí na campanha de vacinação da gripe, né? É uma vacinação voluntária, não tem nenhuma sanção, é plena autonomia quem vai se vacinar ou não, inclusive aqueles grupos de risco, aqueles que são vacinados primeiro, como foram os idosos, né? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas teve contato com essa campanha agora, né? No mês de abril, continuando agora no mês de maio. Mas quando a gente trata de criança e adolescente, essa vacinação já não é somente voluntária, ela é obrigatória. E a partir disso, nós temos uma retirada aí de autonomia dos pais, porque eles não têm, pela legislação brasileira, o direito de escolher ou não essa vacinação. Então, a gente tem uma aproximação da compulsória, mas também não vamos falar em compulsória, porque nós não temos uma coação estatal. Aí eu até refleti, né? Será que nós não temos mesmo? Porque será que o conselho tutelar não poderia pegar a criança lá na casa ou levar o agente de saúde lá? Então, eu concordo com você, acho que essa reflexão nós temos que fazer, né? De quais seriam os limites de uma vacinação compulsória e de uma vacinação obrigatória, e como que a autonomia, né, ela realmente é trabalhada aí. E a segunda reflexão que eu estou fazendo a partir da sua fala, do seu texto, né, e tudo mais, é o nosso momento agora, que é a vacinação da Covid, né? A gente está vendo aí uma movimentação mundial das grandes potências econômicas, né, em especial, de pagar bilhões e bilhões de dólares por essa pesquisa e já garantir a sua cota de vacinação, né? A gente está vendo também outros países fora dessa corrida. Enfim, você trabalha no seu texto, por isso que eu estou indicando, a gente não vai discutir aqui, mas que as pessoas leiam a questão do biopoder, da biopolítica, da ideia utilitarista de utilização das vacinas, da imposição tecnológica, enfim, essa parte é muito legal, então indico que o pessoal leia realmente. Agora, quando a gente trabalha com a Covid, aí a partir das reflexões que o próprio Bruno trouxe, né, dessa não vacinação ou da vacinação, como que a gente poderia garantir a maior imunização aí, essa semana, salvo engano, ontem, a própria reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela disse: eu só volto às aulas quando existir vacina, né? E aí eu te pergunto, né? E aí eu acho que pergunto, mas assim, para que nós quatro aqui possamos refletir, né? Será que em existindo essa vacina e em ela chegando ao Brasil, né? Será que ela será realmente obrigatória, compulsória, voluntária? E para terminar minha reflexão, eu penso naquela revisitação
da dignidade da pessoa humana que você traz, né? Você fala, olha, nós precisamos pensar a dignidade da pessoa humana como algo supra-individual. Então, eu fiquei refletindo, será que a partir disso, nós não poderíamos ter aquela ideia individualista da autonomia de decisão e, portanto, eu não teria a liberdade de escolher não me imunizar a partir do momento que a minha não imunização poderia gerar a contaminação do outro, né? Então, acho que são reflexões aí que o texto e que o tema, né, nos coloca, principalmente diante da pandemia, e que eu acho que é muito importante que a gente reflita, todos nós, né, nós 4. Eu acho, Yara, assim, as suas ponderações e provocações, na verdade, elas são importantes. Não tem uma resposta pronta, e eu acho que essa pandemia especial, e o que difere ela justamente da H1N1 é porque nós estamos passando por momentos controversos que não existiram lá atrás, como a questão do isolamento e das quarentenas, né? A gente não chegou a esse ponto lá atrás. O comportamento da população é influenciado pelo que as autoridades sanitárias nos transmitem, né? Só que nesse momento nós estamos passando por algo totalmente diferenciado, né? Não é só uma gripe, é uma gripe que conduz a problemas econômicos gravíssimos, né? A uma situação diferenciada de isolamento social, de quarentena, enfim. Então, eu acho que a gente vai aprender muito, inclusive com essa questão do ser obrigatório, do ser compulsório, como é que nós vamos lidar. Mas eu acho que o mais importante sobre tudo isso é que tanto que a gente analisa a questão da obrigatoriedade dos pais em vacinar seus filhos menores, quanto da população eventualmente ser convocada a se vacinar para o coronavírus, existe um princípio aí básico, social, que é o princípio da solidariedade, né? Se vivemos em sociedade, nós temos que compreender que a minha imunização ajuda na imunização dos demais. Nós vamos trabalhar a partir do princípio da solidariedade, que a pessoa só vai poder recusar essa vacinação por justo motivo. O que seria um justo motivo? Religioso? Não. Motivo religioso, do meu ponto de vista, não é justo motivo, em razão do princípio que nós escolhemos para tutelar essas situações, né? Mas, por exemplo, a pessoa que tem alergia a um composto da vacina, em especial se ela for obtida através do ovo, enfim. Então, essa pessoa, ela tem um justo motivo para não se vacinar. E daí ela vai entrar naqueles 5% lá que ficam fora protegidos pelo efeito rebanho, né? Então, aqui é importante dizer que a recusa à imunização, ela vai trazer um risco à coletividade. Então, a gente já não está mais falando aqui de privacidade, de direito ao próprio corpo, porque nós temos, sim, que analisar a questão da solidariedade social. Então, acho importante essa análise. Sim. Fernanda, sabe, em toda a sua fala, o que me chamou a atenção agora foi essa ideia do justo motivo. Na verdade, nós não vamos ter nenhuma solução aqui, não. Mas a partir da sua fala, eu fiquei pensando assim, a gente sempre separa a ideia da biologia e da biografia. É curioso isso, porque não é nem para resposta, até porque eu também nem tenho resposta. Foi só um pensamento que me veio à cabeça. Quando a gente fala assim, que, no caso, seria um justo motivo a recusa de uma vacina, uma alergia, etc. e tal, ou um problema que pudesse levar à morte, tudo, para nós é muito justificável, é algo muito natural. Por outro lado, se a gente pensa, olha, não seria um justo motivo, talvez um aspecto religioso. Concordo demais com você em relação a criança e adolescente. Aliás, nós já tivemos tempo para conversar um tanto de vezes sobre isso. Mas tem hora que eu falo assim, será? E não tem resposta. Eu não estou discordando de você, porque num primeiro momento é isso mesmo, a gente está diante de uma ideia de salvar vidas, né? Mas será que
nós não estaríamos hierarquizando até mesmo essa ideia de princípio, porque faz parte da biografia de alguém, por mais que para nós seja absurdo, né? Faz parte da biografia de alguém talvez aquele justo motivo para se recusar em razão de uma crença religiosa. A gente não vai saber, né, como que isso vai ser, como que isso vai acontecer, se as pessoas realmente vão interpor essa construção religiosa para não tomar uma vacina, né? Mas eu acho que isso talvez seja motivo até para novos artigos, né? Aí suscitando aí em você essa inquietação, levantando aí para você, jogando a bola para você, para que seja até um outro artigo que você possa escrever aí, né? Que a gente possa futuramente discutir. Eu também pensei nesse ponto, inclusive porque eu acho que quando a gente fala de dignidade da vida humana, a gente não pode mesmo entender dignidade como um conceito pré-estabelecido pelo Estado. Então, se a minha autonomia é componente da própria dignidade, obviamente a minha dignidade vai ser diferente de outras considerações de dignidade, né? E aí, eu concordo plenamente, eu tinha até anotado aqui, antes da Fernanda falar, sobre o princípio da solidariedade, anotei também sobre o princípio da cooperação, porque eu acho, inclusive, que a gente tem que pensar nessa cooperação entre estados, até porque essa pandemia, ela destaca um caráter que já era muito presente no direito ambiental há muito tempo, e que na bioética, de certa forma, ficou negligenciado. Não só a precaução, mas também a ideia de que os riscos não se detêm diante de fronteiras, não se detêm diante de raças, de povos, de religiões, e então a gente tem que ter uma preocupação diferenciada, uma preocupação que se eu obtenho a vacina para o meu país, eu não posso deixar com que o país vizinho deixe de ter vacina, né? Então, aí a gente tem uma série de políticas públicas internacionais que deveriam ser pensadas e refletidas. Algo bastante interessante até para a gente fazer num novo vídeo, talvez mais à frente. Porque eu sei que agora o tempo já passou bastante. Fernanda, muito obrigada. Foi um prazer todo nosso aqui de que você esteja conosco aqui e que outras gravações venham para a gente conversar mais. Eu agradeço muito, né? Estou à disposição, adoro o trabalho de vocês e sigamos firmes aí nas nossas discussões que são áreas sempre tão polêmicas. E sensíveis, né? Isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.